pessoal, tudo bem? Meu nome é Laís. Eu nunca falei aqui no canal, mas agora eu vou falar. Eu hoje tive um pesadelo e levantei a tempo. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com o seu carinho e lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço, um consolo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro vi um infinito sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim, que não tem fim. De repente a gente vê que perdeu, está perdendo alguma coisa, morna e ingênua, que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Meu nome é Laís. Eu nunca falei aqui no canal, mas agora eu fiquei com vontade de falar, então eu vou falar. Bom, eu tenho 30 anos, eu sou médica, mas com alma de artista. Eu já boto vídeo aqui no YouTube já faz uns 10 anos, mas às vezes larguei, às vezes voltei, quando, né, gente, fui fazer faculdade e tal. E agora eu tô colocando com um pouquinho mais de frequência. E aí, hoje eu não só senti vontade de botar a minha interpretação, tipo cover, né, a minha releitura, não sei como vocês querem chamar, mas fiquei com vontade de falar um pouco dessa música, porque eu me conectei muito com ela. Na verdade, assim, eu amo essa música. Eu amo, sempre amei muito, mas eu não entendia muito bem o que ela falava. E hoje eu tenho um pouco a sensação de que eu entendo. Assim, quem escreveu poderia estar pensando em outra coisa. Quando a gente coloca um projeto no mundo, ele vira do mundo e as pessoas podem interpretar o que elas quiserem. E um monte de gente pode ter a interpretação que quiser. A minha interpretação é baseado em tudo que eu vivi, estou vivendo, em tudo que eu já estudei, enfim, eu sou nerdíssima, eu fiz medicina na Unicamp, gente, eu sou nerd, sempre fui nerd, continuo sendo nerd. Então, nas minhas nerdices, eu já estudei muita coisa de psicologia, filosofia, outras terapias, sou super curiosa, então depois de estudar tudo isso, depois de viver minha vida e agora olhar para essa música com 30 anos, acho que ela está falando sobre um processo de adultecer, virar adulto, sair do círculo do papai e da mamãe, que a gente chama na constelação de círculo doméstico, sair do círculo doméstico, pegar a mochilinha e ir pra vida e viver. E aí eu acho que eles colocaram uma melodia, esse solo no começo é muito bom, porque dá um quê de dor, um quê de angústia, um quê de, ai meu Deus, que só a música sabe fazer, né, gente? Então vai lá, hoje eu tive um pesadelo e levantei a tempo. Acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho e lembrei de um tempo. Porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança e o medo era motivo de choro, desculpa para um abraço ou um consolo. Então eu acho que pra mim o pesadelo ele simboliza algo difícil, né? As dificuldades que a gente tem na vida. E em frente a essas dificuldades a gente sente medo. E lembra que antes de sair do círculo de papai e mamãe, quando a gente sentia medo, a gente era acolhido, a gente era abraçado. E hoje, aquele aconcheguinho de ser criança e ter papai e mamãe não tem mais, sabe? Tem que encarar, tem que ir, tem que entender os medos, tem que vencer.
E acho que às vezes é por isso que a gente ainda sente muito medo, sabe? Porque quando a gente era criança, isso era motivo de aconchego. Então talvez seja um gatilho nosso quando a gente tá querendo um aconchego, a gente sentir medo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu vi o infinito, sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim. Eu entendo quando a gente começa esse processo, que na psicologia chama individuação, nem sei se eu já falei isso aqui, mas quando a gente começa a nossa jornada de individuação, que é ir construir nossa vida, ir lá pro mundo, viver nossa vida, a gente começa a aprender a não chorar mais, não reclamar abrigo, né? O nosso abrigo começa a ser a gente mesmo, não nosso pai, nossa mãe. Do escuro vi o infinito sem presente, passado, futuro, um abraço. Essa coisa de era uma coisa sua que ficou em mim que não tem fim. E eu acho muito bonito, eu fico até emocionada, porque a gente é metade nosso pai e a gente é metade nossa mãe. E a gente vai levar pra sempre, né? Essa metade dentro do nosso coração. A gente vai ser a gente agora, a gente vai individuar, a gente vai separar, a gente vai romper, a gente vai seccionar com o círculo doméstico e a gente vai ser a gente, o nosso indivíduo, mas vai sempre ficar a nossa metade mãe e nossa metade pai. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa, morna e ingênua que vai ficando no caminho. Aí, pra mim, essa parte fala sobre quando a gente vai virar adulto, a gente tem que fazer uma coisa que é essencial na minha visão, né? Que é perder a nossa inocência. A gente precisa perder a nossa inocência, porque o adulto, ele é perspicaz, ele é astuto, ele tá ligado no interesse de todo mundo. O adulto faz sexo, o adulto transa, criança não transa, criança não ganha dinheiro, criança é ingênua, criança fica lá na barra da saia do papai e mamãe e não entende que todo mundo que faz alguma coisa, que todo mundo tem interesses, né? E aí fala sobre a parte de perder a inocência. Aí, morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito porque é iluminado. Eu entendo essa parte como o nosso caminho, quando a gente vai seguir o caminho da individuação, ele é escuro e frio e também é iluminado. E aí, o eu lírico tá falando sobre a dualidade que é viver. A gente vive num planeta em que ele é dual, tem bem, tem mal, tem ruim, tem bom, enfim, ele é dual, tem quente, tem frio, e a gente precisa lidar com a dualidade, né? E precisa integrar e precisa trabalhar com a luz e com a sombra. Isso é adultecer. Entender que nós temos luz, nós temos sombra e a gente precisa integrar tudo isso para viver. Essa é a parte difícil, integrar a sombra. Porque a gente, quando criança e é ingênuo, pensa, eu tenho sombra? Imagina, não, eu sou filhinha do papai e da mamãe. Enquanto que o adulto olha e fala, nossa, eu tenho sombra, é verdade, eu sou vingativo, eu sou narcisista, eu sou invejoso, eu sou isso, ou tenho comportamentos assim, comportamentos assado, e precisa integrar, precisa trabalhar, precisa olhar para isso e integrar. Porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Aí, esse minutos atrás, eu acho que fica bem aberto. Pode ser literalmente minutos, como pode ser anos, como pode ser muito tempo, porque ele fala que viu o infinito, presente, passado ou futuro, então o tempo na dimensão Cronos, o tempo na dimensão mais objetiva e o tempo na dimensão mais subjetiva, sabe? Quando a gente fala, nossa, no sentido de, tipo, aconteceu minutos atrás, eu era criança, foi minutos atrás, foi ontem. E agora eu já tô adulto, tendo que tomar as minhas decisões, tendo que bancar minhas decisões, tendo que escolher, tendo que, sabe, não pode mais pedir arrego para pai e mãe, não posso mais culpar ninguém pelas minhas escolhas, é isso mesmo? Isso foi minutos atrás, ou minutos atrás literalmente, porque a pessoa fala, eu tive um pesadelo, acordei,
no sentido de acordou, teve um pesadelo, acordou, pensou em tudo isso, aí sentiu o aconchego, o amor do pai e da mãe, e já levantou, foi tomar banho, isso durou minutos, ou minutos de a infância, foi há anos, mas foi tão rápido que pareceu minutos. É isso, galera. Quem gostar do meu vídeo, curte e compartilha pra eu fazer mais. Ai, gente, eu tô tão blogueirinha. Sei lá, pra fazer mais esse movimento, se vocês gostarem. Se não, continuar postando, eu vou continuar postando de qualquer maneira, as releituras, os covers, as músicas, mas não sei se eu vou vir aqui fazer esse movimento, interpretar, a não ser que vocês gostem, ou que eu sinta muita vontade. É isso. Eu já entendi que a música é a minha medicina, que eu fui pra medicina com uma boa heroína, jovem, aos 17 anos, querendo salvar o mundo. E hoje eu entendo que salvar o mundo é muita coisa, né, gente? Mas que todo mundo tem uma medicina, que todo mundo tem uma porção, uma centelha lá dentro, uma luz divina, e que essa luz divina, ela é uma medicina. E eu acho que a minha música, que a minha medicina é a música. Pelo menos eu me curo ouvindo música. E é isso, então é isso, eu tenho feito isso mais aqui no canal. Um beijo, tchau!